número de pessoas abaixo da linha da pobreza no Brasil atinge 12% da população. É o maior índice em 9 anos. A avaliação de especialistas é a de que a situação deve perdurar, principalmente por causa do grande número de desempregados e da inflação. A reportagem é da Raquel Landim. Esse homem não quer mostrar o rosto para não preocupar a mãe idosa e o filho pequeno que moram no interior de São Paulo. Ele trabalhava como vendedor no bairro do Brás, na capital paulista, quando veio a pandemia. Em abril do ano passado, perdeu o emprego e em poucos meses teve que entregar a casa que alugava na zona leste da cidade. Não conseguiu receber o auxílio emergencial, seu cadastro segue em análise. Tentou os abrigos da prefeitura, mas diante da burocracia, acabou na rua. Hoje em dia eu não sei mais te explicar, porque você vai perdendo, desgostando de tudo. Você começa a se conformar com a situação. Antes da Covid, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, estimava 221 mil pessoas em situação de rua no Brasil. Pouco mais de 24 mil apenas na capital paulista. Mas esse número está tão subestimado que a Prefeitura de São Paulo prepara um novo levantamento. A percepção de quem está todos os dias com essas pessoas é que a situação piorou, e muito. É claro hoje, você olhando a cidade de São Paulo e olhando todas as capitais do Brasil, que a população de rua explodiu em todas as cidades. Mudou também o perfil das pessoas que estão na rua. Antes, a maioria era homem e solteiro. Hoje é comum ver famílias inteiras, incluindo mulheres, crianças e idosos. Muitas delas estão há menos de um ano nessa situação. Porque não encontram nenhuma possibilidade de sobreviver, de proteção social. Na semana passada, o Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro e retomou a proibição de despejos na pandemia. Levantamento da campanha Despejo Zero aponta um aumento de 340% de famílias despejadas no último ano. Nos 12 meses encerrados em agosto, mais de 21 mil famílias tiveram que deixar suas casas. De um lado a gente vê novas ocupações, do outro a gente vê o adensamento dessas ocupações existentes. Isso resulta num ciclo de ocupação que vai, consequentemente, gerar um ciclo de remoções na cidade. A Covid-19 dá sinais de arrefecimento, mas a pobreza não. Com o aumento no preço do gás de cozinha e dos alimentos, sobra menos dinheiro para os mais pobres pagarem o aluguel. Especialistas acreditam que a população em situação de rua vai continuar aumentando, mesmo com o fim da pandemia. Antes da Covid, 23 milhões de pessoas viviam abaixo da linha da pobreza, de acordo com a FGV Social. O auxílio emergencial concedido pelo governo fez essa quantidade despencar. O efeito, porém, foi anestésico. À medida que o valor do auxílio caía, a pobreza subia. Hoje são quase 28 milhões, cerca de 4 milhões e 600 mil a mais do que antes da pandemia. A estagflação, essa combinação de inflação alta e desemprego alto, ambos têm afetado muito mais os mais pobres. Então, no curto prazo, esse é o nosso grande dilema. O cobertor que era curto ficou mais curto ainda. Então, o problema é que se você relançar a economia, e parece necessário pelo alto desemprego, você gera inflação e vice-versa. Se você tentar combater a inflação, você aumenta o desemprego. Então, a gente está meio entre a cruz e a espada, e esse é o problema da situação atual. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que todos os serviços voltados para pessoas em situação de rua funcionaram sem interrupção durante a pandemia.